nós vamos para a nossa mensagem. O tema vai aparecer aí para você. Pronto. Família debaixo da graça. É um assunto que eu gostaria de falar com vocês hoje, tá bom? Como hoje oficialmente é o último domingo que eu estarei pregando neste mês, já que próximo domingo convidamos um pastor para estar conosco encerrando o mês das famílias, nós gostaríamos de pregar em cima da divisa do mês. Nós deixamos a divisa do mês para a nossa última mensagem, para dar liberdade às famílias da igreja que pregaram ao longo do mês, utilizar o texto, sem influência, utilizar o texto dentro daquilo que Deus falou no seu coração. E hoje nós também queremos utilizar do mesmo princípio, utilizar da presença do Espírito Santo para falar ao coração dos irmãos, tá bom? Você que está em casa também vai acompanhar posteriormente o sermão que a gente vai pregar hoje. O texto é esse daí, Josué 24. A divisa nossa é o versículo 15, mas nós queremos ler Josué 24, de 14 a 16, para que a gente possa explanar melhor aquilo que nós preparamos para você. A divisa vai aparecer aí para você que está aqui e acompanhe. O texto diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Que Deus aplique em nossas mentes e em nossos corações o texto que lemos da sua palavra. Amém? Pronto. Família debaixo da graça. Vai ficar aí a imagem do tema para você por enquanto, para que você entenda aquilo que nós temos para você como família nessa noite. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Quando Josué disse essa frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, perante o povo de Israel, o povo que ele foi colocado como líder após a morte de Moisés, nenhum daqueles que saíram do Egito estava vivo. Nenhum daqueles que fazia parte da geração que recebeu a libertação do Egito estava vivo. Só estava vivo Josué, quem era o outro? E Caleb. Toda uma geração morreu no deserto durante um período de peregrinação do povo, que foi de 40 anos. E por que o povo morreu? Porque o povo foi desobediente, murmurador e cabeça dura. O povo via dia após dia os milagres de Deus, e não foram poucos, irmãos, os milagres de Deus. Começou antes da libertação, quando Deus mandou as 10 pragas para atingir o Egito. Depois, quando Deus libertou o povo, a Bíblia diz que Deus fez o povo passar pelo meio do Mar Vermelho a pés enxutos. Durante a peregrinação do deserto, que eu quero dizer para você que deveria ser de aproximadamente 40 dias, e foi multiplicada por 10, virou 40 anos. O povo viu Deus fazer milagres e sinais. Quando estava quente, Deus fazia uma coluna de nuvens. Quando estava frio, Deus fazia uma coluna de fogo. Quando o povo sentia falta de pão, Deus mandava o maná. Quando o povo sentia falta de carne, Deus fazia
as cordonizes caírem, as codornas caírem do céu. E Deus foi pouco a pouco mostrando ao povo que Ele era o Deus das famílias que tinham sido libertas do Egito. Mas o que aconteceu? O povo não conseguiu confiar em Deus. Mesmo Deus diuturnamente fazendo sinais, fazendo prodígios, mostrando quem Ele era, o povo não conseguiu confiar em Deus e morreu um a um, inclusive Miriam, Arão e Moisés. Ninguém conseguiu suportar o período de peregrinação, apenas Josué e Caleb. E aí, como essa nova geração tinha surgido, a antiga geração tinha morrido sem herdar a terra prometida. A nova geração que surgiu tinha também que fazer uma escolha. E a escolha era simples: ou confiava em Deus e herdava a terra prometida, ou não confiava em Deus e morria no deserto. Essa nova geração precisava de uma escolha, porque as escolhas da antiga geração trouxeram consequências muito sérias. Consequências de morte para toda a geração que saiu do Egito. E com uma nova geração deveria vir uma nova escolha. Presta atenção, nós lemos esse texto aí como texto devocional. E eu queria repetir esse texto para você. Pode passar, por favor. Mas, pronto, esse daí. Tá? Preste atenção. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e quem? A tua descendência. Ou seja, era preciso mudar, era preciso escolher algo diferente, porque o povo estava escolhendo a morte. A antiga geração estava escolhendo a morte. A nova geração precisava mudar. Josué conhecia o povo. Josué, quando Moisés liderava o povo, quem é que estava lado a lado com Moisés? Josué. Quem viu todos os milagres de Deus? Josué. Quem foi espiar a terra prometida e voltou dizendo que se Deus fosse com o povo herdaria a terra? Josué. Josué conhecia muito bem o povo que antes ele fazia parte como componente e agora ele estava fazendo parte como líder. E Josué sabia que já estava mais do que na hora das famílias renovarem a sua aliança com Deus. Mas notem uma coisa: Josué deu ao povo a opção de escolha, não deu? Ele disse: olha, vocês escolham hoje a quem vocês devem servir. Se aos deuses que os vossos pais serviram, ou em outras palavras, que aos deuses da antiga geração, ou ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Vocês podem escolher. Isso é ou não é uma opção? Diga comigo, é ou não é uma opção? É. Mas para a família dele, ele não deu opção, ou deu? Ele disse: escolham hoje vocês, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é que isso me diz, irmãos? É que eu tenho que fazer a diferença na minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, independente das escolhas dos outros. A sua família tem que ser o farol. A sua família tem que ser o referencial. A sua família tem que levar os outros a escolher a Deus, embora ninguém mais faça. Josué sabia disso. Ele sabia como líder que ele e a sua família tinham que ser o referencial. Senão ele dizia: porém eu servirei ao Senhor e a minha família escolhe com vocês. Ele não fez isso. Ele colocou toda a sua família debaixo da graça de Deus. E escute o que eu vou dizer antes de entrar
nas considerações dentro do texto. Se alguém na minha família está fora da graça, eu não posso estar feliz. Josué disse assim: escolham hoje a quem vocês vão servir, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque só está feliz, de fato, aquele que tem a sua família debaixo da graça de Deus, debaixo do senhorio de Cristo, debaixo da vontade de Deus para as nossas vidas. Josué não abriu mão de manter a sua família debaixo da graça. E escute o que eu vou lhe dizer. O que é que será que Josué quis dizer com isso? Por que Josué disse eu e a minha casa? Por que Josué não deixou que a família dele escolhesse? Por que Josué foi taxativo e disse porém? E esse porém quer dizer, embora ninguém mais faça, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê? Porque Josué queria deixar bem claro, bem explícito, de uma forma que todo mundo entendesse, e principalmente que a sua família entendesse, que ele não iria quebrar a aliança com Deus, e que se alguém da sua família quebrasse a aliança com Deus, iria prejudicar todos os membros da sua família. Josué queria quebrar, irmãos, um círculo vicioso que existia dentro do povo de Israel, de fazerem sempre péssimas escolhas, de murmurarem contra Deus quando Deus estava dando tudo que o povo precisava para viver. Josué queria cortar a relação da murmuração, cortar a geração das cabeças duras, cortar a murmuração e a falta de fé. Josué queria que todas as famílias estivessem debaixo da graça. Mas ainda que todas as famílias escolhessem não amar a Deus, ele e a casa dele ainda seriam referenciados. Ele e a casa dele ainda continuariam servindo ao Senhor, embora ninguém mais o quisesse. Você entende isso? Você entende que a sua família deve ser exemplo para todas as outras? Que a sua família deve escolher Deus, mesmo que nenhuma outra família escolha? Josué disse: vocês têm o direito de escolha, mas eu já escolhi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu aprendo 4 coisas com Josué, ou com a frase que Josué disse. E eu queria ver com vocês a partir desse momento, tá? Primeira coisa, quando Josué disse, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quando ele declarou isso, ele nos ensinou que quem serve a Deus não pode ser influenciado pelas escolhas do mundo. Você entende o que eu estou dizendo para você? Se você quer servir a Deus, você não pode ser influenciado pelas escolhas do mundo, porque não se pode servir a 2 senhores. Não dá para servir a Deus e não dá para servir ao diabo. Não dá para servir a Deus e continuar tendo prazer no mundo. Não dá. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque quem serve a Deus não pode sofrer influência do mundo. O ambiente que Josué estava vivendo era um ambiente idólatra. Mesmo sendo o povo de Deus, o povo escolheu fazer um bezerro de ouro e adorar. O ambiente que Josué estava vivendo era um ambiente de murmuradores que se queixavam de Deus todos os dias. O ambiente que Josué estava vivendo era de um povo que não se dobrava. Quando a Bíblia chama o povo de Israel de povo de dura cerviz, significa povo de cabeça dura que não se dobra perante a vontade de Deus. E mesmo vivendo um ambiente como esse, se você olhar o começo do capítulo 24, você vai ver que Josué convoca todo o povo, do maior ao menor, para renovar a aliança com Deus. E o começo do texto que nós lemos diz que Josué diz assim, preste atenção: agora pois,
temam ao Senhor e sirvam ao Senhor com sinceridade e com verdade. E joguem fora os deuses que os seus pais adoravam. Adoravam além do rio, adoravam no Egito, adoravam perante o deserto e sirvam ao Senhor. Porque quem serve ao Senhor não pode sofrer a influência do mundo. O mundo jaz do maligno, mas você e sua família são de Deus. E Deus é maior do que qualquer influência que o mundo possa trazer para a nossa vida. E olha, eu digo sem medo de errar aqui, tá? Que às vezes, como eu disse, nós fazemos péssimas escolhas, mas escute o que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz assim, Jesus disse isso: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se você realmente fizesse prova de Deus, recebesse Jesus em seu coração e colocasse Jesus para ser o centro da sua casa, o centro da sua vontade, para dar a última palavra na sua família, você ia viver uma vida super abençoada e com todos os direitos de filho de Deus. Nada iria parar a sua família. Sua família ia ser sempre vencedora. Viriam os problemas? Sim. Viriam as dificuldades? Sim. Porque estar com Deus não é ausência de problemas ou dificuldades. Mas estar com Deus significa que você está plenamente protegido. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Mas a gente se ilude muitas vezes com um momento de prazer. A gente quer ter um momento de prazer e por causa disso deixa de escolher Deus. Aí Josué diz assim: olha, vocês podem escolher hoje quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa não vamos sofrer a influência da maioria, vamos continuar servindo ao Senhor. Amém? Segunda coisa, preste atenção. Quando Josué declara: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué nos ensinou o seguinte: que a família é lugar de comunhão. Amém? Sua família é lugar de comunhão? Amém. Amém. Família é lugar de comunhão. E como lugar de comunhão, as decisões que eu tomo na minha casa, preste atenção, tem que ser uma decisão que beneficie todos os membros da minha família. Eu não posso decidir apenas por mim mesmo. Josué, presta atenção na frase, ele diz: eu decidiu por ele, não decidiu? Depois ele disse: e a minha casa, porque ele sabia que Deus era a melhor coisa para a vida dele e para a vida da família dele. As decisões da minha casa não podem ser egoístas. Eu tenho que pensar que por ser ambiente de comunhão, por ser ambiente de amor, as decisões que eu tomo, se forem erradas, vão prejudicar alguém. E quem está mais próximo é quem sempre é prejudicado primeiro, ou não? É. Então, eu tenho que lembrar que na comunhão da minha família, as minhas decisões têm que ser as decisões que façam com que todos sejam abençoados. Eu e a minha casa. Não dá para ser eu sozinho. Presta atenção, não dá para ser eu sozinho e nem dá para ser a minha casa sem mim. Josué juntou as duas coisas: eu e a minha casa. Ele não disse eu e a minha casa vá para onde quiser, e nem disse eu não escolho Deus, mas a minha casa escolhe. Ele disse eu e a minha casa. Casa é lugar de comunhão. Todos da minha família precisam escolher Deus para que minha casa seja abençoada. Terceiro, presta muita atenção. Quando Josué declarou: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué nos ensinou que quem escolhe Deus, presta bem atenção nisso, que isso é muito sério, deve ser exemplo para os demais membros da sua. Amém? Você é exemplo? Deixa eu ver se tem amém agora. Você é exemplo? Amém. Amém. Se não é, precisa ser. O que é que Josué coloca primeiro? Ele ou a casa dele? Eu. Ele ou a casa dele? Eu. Ele coloca primeiro
eu, porque o exemplo estava partindo dele. Quem era o líder da casa? Josué. Ele disse eu, e depois a minha casa. Ele se colocou como exemplo. Ele e a sua casa. Sabe por quê? Porque naquela época, não é? O sistema patriarcal era muito forte. O homem dava a última palavra, a mulher nem era contada, e as crianças muito menos. E se Josué escolhesse errado, a casa inteira dele seria condenada pela escolha dele. Mas mesmo tendo a última palavra, ele coloca-se primeiro como exemplo. Ele diz: eu servirei ao Senhor, mas a minha casa também servirá ao Senhor. E preste atenção, essa questão de exemplo é tão séria, irmãos, mas tão séria, que a Bíblia diz que o profeta não é bem visto na sua casa, na sua região, na sua vizinhança. Sabe por quê? Porque é dentro de casa que a gente mostra quem a gente é. Ou não? É. Na igreja é muito bom. Na igreja, às vezes, você só vem no domingo, aí chega aqui, né, levanta a mão, se entorta todo, ora fluentemente, canta, faz coreografia. Na igreja a gente pode fazer o que for, irmãos. A gente pode ser ator e atriz. Mas em casa, eu sou o que eu sou. É ser ou não ser? Eis a questão. Em casa é assim. Em casa não dá para eu fingir que sou alguma coisa, porque em determinado momento a ficha vai cair. É igual aqueles, como é que chama aqueles programas que passam por aí na TV, que eu ia dizer o nome, mas é em inglês, eu preferi não dizer, não é? Que as pessoas mais cedo ou mais tarde mostram a sua verdadeira face. Começam bem bonitinhas, sendo amigo de todo mundo, e depois esquece que as câmeras estão ligadas. Porque vai convivendo e mostra o que é de fato. Por isso que nós temos que ser exemplos. Exemplos. Não dá para ouvir dos filhos: eu sou assim porque papai é assim. Não é? Eu sou assim porque mamãe é assim. Eu falo palavrão porque mamãe fala. Não é? Eu faço isso, eu danço porque papai dança. Irmãos, é muito sério isso. Nós temos que ser exemplos. Se a gente não for exemplo, a gente não tem como manter a família debaixo da graça. E não ganha vizinhança para Jesus também não, viu? Não ganha. Porque a vizinhança vai dizer assim: eu ir para aquela igreja, que fulano, que ciclana faz aquilo, não é? Fulano é crente, é daquela igreja. Então aquela igreja não presta. E eu não estou falando de baixo do cara, não. Baixo do cara só tem santo, amém? Ó, não saiu nem amém, tá vendo? Então, temos que ser exemplos, irmãos. Nós somos santos? Não. Santo só tem um, é o Senhor Jesus Cristo. Somos não, somos pecadores. A gente erra todo dia em pensamento, em palavra e em ação. Mas uma coisa é errar involuntariamente. E outra coisa é não ser exemplo no dia a dia. Josué disse: eu e a minha casa. Ele queria se colocar como exemplo para que a sua casa seguisse o exemplo dele. E por último, para a gente terminar, quando Josué declara: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu fiz questão de colocar essa palavra porém, Josué quis mostrar para a gente, irmãos, que um porém faz toda a diferença na nossa casa. Você está entendendo o que eu vou lhe dizer agora? Um porém pode levar a sua família para o céu, ou pode levar a sua família para o inferno. Um porém, uma palavra, uma ação, uma escolha pode fazer com que a sua família se perca. Quando Josué usou essa palavra porém, nesse texto, ele quis mostrar, preste atenção no que eu vou lhe dizer, ele quis mostrar a ideia de que pode haver um contraste, pode haver uma diferença entre a sua escolha e a escolha da outra família, ok? Pode.
Pode eu e a minha família escolher Deus e outra família não escolher Deus? Não pode? Pode. Ou pode todas as famílias escolherem Deus e a minha família também não escolher? O porém quer dizer exatamente isso. Nem sempre, olhe para mim, nem sempre a sua escolha vai ser a escolha das outras famílias. Mas independente da escolha dos outros, você e a sua casa tem que ficar firmes na aliança. Tem que estar debaixo da graça de Deus. O porém pode colocar a sua família debaixo da graça, mas o porém pode tirar a sua família desta graça. E graça é um dom imerecido. Deus deu para você, porque você não merece. Mas Ele nos ama tanto que Ele nos deu todas as coisas. E enquanto a imagem inicial volta para você ver a sua família debaixo da casinha, protegida, debaixo da graça, eu quero dizer algumas coisas para você nessa noite. Preste atenção, eu já estou terminando. Família, a sua família é um projeto de Deus. Deus projetou, amou e abençoa a sua família. Os seus filhos, pai e mãe, me escute. Os seus filhos são herança do Senhor. O fruto do seu ventre é galardão de Deus para a sua vida. Filhos são herança. Independente do jeito que eles venham ao mundo, eles são herança do Senhor. O seu lar, a sua casa, bonita ou feia, com cerâmica no piso, é um santuário de Deus na sua vida. Tá? Própria ou alugada, porque se você alugou, fez um contrato, e quando você estiver lá, é sua casa. Tá? O seu lar é um tesouro precioso que Deus lhe deu. E como tesouro, o seu casamento, os seus filhos, o seu lar, tem que ficar embaixo da graça de Deus. Gente, me escute, não dá para arriscar. Sabe por quê? Sabe por que não dá para arriscar? Você está lidando com vidas. E vidas são muito preciosas para Deus. Foi pelas vidas que Deus morreu. Deus não morreu por um animal. Jesus não morreu por um animal. Jesus não morreu por uma árvore. Jesus morreu pelos seres humanos. Vida é muito importante para Deus. A sua vida foi tão importante para Deus que Deus mandou o Senhor Jesus morrer por você. E escute bem. Se só tivesse você no mundo, só você, Jesus Cristo viria do mesmo jeito e morreria por você. Porque Ele morreu por todos e morreu por um em particular, você. Você está lidando com vidas. Sua esposa é vida. Seu esposo é vida. Seus filhos são vida. E vida é muito importante para Deus. Você vai arriscar. Você vai arriscar a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, ou vai colocar a sua família debaixo da graça? Escolham hoje. Preste atenção nessa frase de Josué. Escolham quando? Amanhã. Escolham ontem. Não, escolham hoje. Sabe por que o dia de escolher é hoje? O dia de colocar a família debaixo da graça é hoje. Porque o amanhã não nos pertence. O ontem já passou, né? Passou ontem, não volta mais não. Não adianta tentar consertar o que você fez ontem não. O que você escolheu ontem não, já passou. E o amanhã não pertence a nós. A gente não sabe nem o que vai fazer daqui a 5 minutos, quanto mais o amanhã. O amanhã não nos pertence. Por isso, o dia de colocar a família debaixo da graça é quando? Hoje. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Lembrem que você, como Josué, vai ser confrontado a ter uma escolha. Mas Josué nem pensou. Ele nem deu essa opção de escolha à sua família. Ele disse: vocês podem escolher a Deus, ou podem escolher os deuses dos vossos pais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se essa pergunta fosse feita para você e sua família hoje, qual seria a sua resposta? Sabe o que é que o povo respondeu? Longe de nós seja deixar Deus para escolher a outros deuses. Que você possa escolher Deus e colocar a sua família debaixo da graça. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém?
Vamos louvar, vamos cantar um louvor. E preste atenção, se você está aqui hoje, está afastado do Senhor, ou ainda não recebeu a Jesus publicamente como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer isso agora, nesse momento. É só levantar a sua mão. Se você fizer esse gesto, nós vamos entender que você está convidando Jesus para entrar na sua vida e consequentemente na vida da sua família. Vamos cantar.